Boa noite, minhas amadas irmãs e irmãos que nos acompanham pela plataforma Zoom e também pelo YouTube. Hoje é a nossa segunda programação da Jornada Missionária Virtual Sinodal Brasília, nesta data com a direção sob a responsabilidade do trabalho feminino da Federação Brasília, e que tem como tema Romanos, no seu capítulo 10, versículo 14, na sua parte C. Como ouvirão se não há quem pregue? Como secretário presbiterial, gostaria de dar as boas-vindas para este momento de aprendizado, crescimento e despertamento que teremos hoje. Gostaria de salientar que missões é a grande comissão de todos nós. Hoje à noite teremos a mensagem pelo reverendo Fábio Ribas, missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais entre Povos Indígenas do Brasil. Lembrando, missões você pode ir, missões você pode contribuir, missões você deve orar. Para este momento de boas-vindas, gostaria de deixar o pensamento de Fernando Pessoa na sua obra Em Mar Português. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Que Deus nos abençoe e que esse momento seja para a honra, glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que desejamos a todos que estão nos assistindo. Amém. Irmã Diana, nossa vice-presidente, continuará com a direção da nossa programação. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um. É uma honra nós estarmos aqui nessa jornada missionária, que é dirigida aí pela Sinodal Brasília já há alguns anos, e sabemos que Deus tem feito grandes coisas, e hoje não será diferente, né? Como o presbítero Revelino falou, ainda está por vir o melhor, que é a palavra de Deus, que vai ser ministrada aí pelo reverendo. Então, fiquem ligados, né? Daqui a pouquinho já vamos ter aí a palavra. E vamos dar início agora lendo o nosso tema. Se você tem a sua Bíblia aí, você abra lá em Romanos, capítulo 10, o versículo 14 e 15, que diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Deus, ele tem chamado cada um de nós para sermos missionários. E muitas vezes nós não vamos até os campos, mas o Senhor nos chama para contribuir, para orar. E fazemos missão na nossa igreja, aos nossos vizinhos, todos nós somos um missionário. Mas que possamos, sim, orar ao Senhor para aqueles que estão nos campos, né? Porque não é fácil a vida de um missionário, mas o Senhor tem sustentado, o Senhor tem sido com eles, e nós como igreja, principalmente nós como igreja presbiteriana, fazemos um trabalho lindo de missões. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar este culto orando, agradecendo a Deus pelas nossas vidas, por cada um que está assistindo aí pela plataforma Zoom, ou até mesmo pelo YouTube, que o Senhor alcance cada coração conforme o querer dele. Oremos. Deus amado, Deus poderoso, Pai, muito obrigado. Queremos te louvar, Senhor, por esta noite, por este privilégio de estarmos aqui através dessa plataforma e alcançando várias vidas, vários, ó Deus, corações que estão nos assistindo e nos ouvindo neste momento. Obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos proporciona estarmos de pé, estarmos vivos e podemos te dizer obrigado, Senhor. Quero orar neste momento, colocando este culto que está iniciando diante do Senhor. Venha, ó Pai, agir conforme a tua vontade, conforme o teu querer, operando, ó Deus, milagres, cura, porque o Senhor é um Deus que tudo pode. Vai de encontro, ó Deus, a cada vida agora, cada lar, seja criança que está assistindo, seja jovem, adulto, ancião, que a tua palavra entre e faça morada nesses corações. Obrigado, ó Deus, por cada um que está aqui presente. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E é isso, as boas-vindas já foram dadas. Esteja aqui ligadinho conosco, que grandes coisas, muitas programações lindas têm a acontecer aqui neste dia.
Jesus é a vida. Jesus é o meu libertador. Jesus é o meu salvador, meu protetor, meu redentor. Amém. Jesus é minha fortaleza. Jesus é o tempero da minha vida. Jesus é o meu salvador. Jesus, o Senhor, para mim é o poder, o reino e a glória, para sempre. Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nosso reverendo Fábio Rivas já está aqui conosco e, neste momento, nós já vamos passar para o melhor, que é a palavra de Deus. Então, eu quero convidá-lo a, neste momento, ter a palavra e falar o que for necessário, né? Reverendo Fábio é um missionário aí da Junta de Missões, então fique à vontade, tá, reverendo? Para se apresentar e ministrar a palavra aos nossos corações nesta noite. Olha, uma alegria estar com vocês, uma alegria, inclusive, ver rostinhos conhecidos, né? Nós saímos de Brasília em 2009, da Nacional nós saímos, eu acho que em 2006, da Telebrasília, eu acho que também foi mais ou menos nessa época. Então, ver a Pâmela, ver a Nalva, a mãe dela, ver assim, esses rostinhos aí, também as moças da Nacional, também é para nós uma alegria, porque são pessoas que acompanham a gente já há muito tempo. São pessoas que já estão conosco, né, desde nossa primeira investida na saída para a aldeia indígena, em 2006. Então, há muitas pessoas que desde lá acompanham a gente. Na verdade, se a gente pensar desde o início, né, então, são tantas irmãs que eu pude ver hoje aí, que nos conhecem já desde até antes do nosso casamento, eu e minha esposa. E é uma alegria, então, estar com vocês. E como que o Espírito Santo faz, não é? Estou realmente impressionado com o tema aí, né? Quem é Jesus para você? Porque vem ao encontro da palavra de hoje, daquilo que o Senhor colocou no meu coração de compartilhar com as queridas, que tem sido assim uma base forte no nosso ministério, as irmãs da Sinodal, as SAFs. Realmente é uma alegria contar com vocês, eu, minha esposa, minhas duas filhas. Nestes anos todos que estivemos fora, recebemos sempre o apoio, a oração, né, o companheirismo de vocês. E para mim é uma alegria estar realmente aqui nesta noite. É como se eu estivesse em casa. Na verdade, eu sei que eu estou em casa, né? Nós estamos aqui na Igreja do Senhor Jesus. E eu gostaria de começar, então, chamando a atenção, né, para essa igreja que volta atrás, essa igreja que tem ficado muito ensimesmada, que tem recuado, que tem se assustado diante dos problemas que ela tem enfrentado. Essa igreja e essa liderança, e muitas vezes os membros que têm se acovardado diante dos obstáculos, das dificuldades, daquilo que o mundo tem pressionado. Então, muitas vezes, nós temos visto irmãos voltarem atrás, temos visto irmãos desistindo da caminhada, muitos irmãos esperando que o evangelho seja sempre um evangelho de ganho, um evangelho de vitória, um evangelho dentro dessas bases humanas. E quando nós colocamos em risco
o nosso emprego, o nosso nome, a nossa reputação, a educação dos nossos filhos, a nossa estabilidade, a nossa segurança, a nossa comodidade. Muitos retornam, muitos voltam atrás. Então, eu gostaria de falar sobre essa igreja, mas eu não estou falando de nós hoje. Na verdade, todo esse contexto que eu dei é sobre a igreja que foi dirigido o texto da carta aos Hebreus. Essa igreja que está enfrentando grandes dificuldades, essa igreja que, na verdade, é definida por tudo isso que eu falei, e que o autor de Hebreus escreve exatamente para esse contexto, para essa igreja que estava retornando, para essa igreja que estava voltando atrás, para essa igreja que estava desistindo, para essa igreja que estava dando passos, recuando diante de uma série de pressões que ela estava enfrentando. Eu sei que talvez muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo, não apenas por causa da situação da Covid, da pandemia, do isolamento, mas quantas igrejas no mundo têm sido perseguidas por outras religiões, pelo Estado? Como que tem sido difícil para tantos irmãos se reunirem e poderem, com liberdade, adorar ao Senhor. Então, eu gostaria de realmente trazer esta carta para que eu e você olhássemos com carinho para ela, porque parece que, nessa introdução que eu fiz, nós hoje, de certa maneira, enfrentamos um contexto muito parecido. Nós temos encontrado irmãos e irmãs hoje que têm recuado, que têm sentido a pressão do mundo sobre si e sobre suas casas, sobre suas famílias, e têm pensado em desistir. E eu quero, então, convidar você a abrir a sua Bíblia nessa carta, no capítulo 1 de Hebreus. Eu quero ler os primeiros 4 versos que introduzem esta carta, para que a gente possa ter essa exposição nesta noite com bastante atenção a tudo que Deus vai nos falar. Porque o que Deus falou àquela igreja, aquele povo, há quase 2000 anos atrás, Ele quer que eu e você saibamos também. Porque nós temos enfrentado desafios muito semelhantes. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Como eu comecei hoje à noite conversando com vocês, me surpreendeu ver aí quem é para você Jesus, e esse videozinho em que cada uma das irmãs dizia quem é Jesus. E é interessante porque, na verdade, essa carta aos Hebreus, ela é uma carta que eu tenho agora, esses dias, usado na devocional com as minhas 2 filhas, porque é uma carta que fala exatamente sobre isso. Quem é Jesus? Quem é Jesus para aquela igreja? E parece que a resposta a essa pergunta é que vai realmente fazer diferença na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós que estamos caminhando nessa trajetória. Mas o que Deus quer de mim e de você? Diante dessa realidade hoje que o mundo enfrenta, diante de igrejas que recuam, diante de igrejas que se acovardam, diante de pessoas que voltam atrás, que desistem, que abandonam a caminhada com o Senhor Jesus Cristo. O que Deus quer de mim e de você? Eu quero dizer para você nesta noite que a igreja deve avançar
na proclamação da pessoa de Cristo. A igreja deve avançar na proclamação da pessoa de Cristo. Mas como ela avançará? A igreja precisa voltar a ensinar sobre a suficiência de Cristo. Porque esta é a resposta dada pelo autor de Hebreus àqueles cristãos daquela época e também é a resposta dada à igreja de hoje. Precisamos retornar aos solos cristos para retrocedermos, para não voltarmos atrás. Retrocedermos para a pregação, a proclamação dos solos Cristo, para que a gente não volte atrás, não desista de Jesus Cristo. A igreja deve avançar na proclamação da pessoa de Cristo. Eu lembro que quando nós estávamos trabalhando em determinado estado, com um povo indígena, 2 meninas vieram trazer a mãe delas para que eu pudesse orar pela mãe. É um trabalho que nós estávamos começando, nós havíamos ficado alguns anos na aldeia, e aí havíamos ido para uma cidadezinha, começar a plantar um trabalho que fosse uma congregação multiétnica, não só de indígenas de vários povos diferentes, culturas e línguas, mas também com não indígenas de origens diferentes. Então, era uma igreja muito diversificada. E, nesse contexto, essas 2 meninas, uma bela tarde, vêm em companhia da mãe, porque a mãe queria que eu orasse por ela. E eu, então, perguntei qual que era o problema que a mãe estava passando. As meninas falavam português, a mãe não. E, nesse contexto, eu falei, então, para as meninas, olha, eu vou falar, então, sobre Jesus, e eu gostaria que vocês traduzissem para a mãe de vocês, antes de eu orar. E eu aproveitei, apresentei o evangelho àquela mãe, as meninas foram traduzindo, até que finalmente eu disse que iria orar, e orei. E após a minha oração, aquela mãe disse alguma coisa para suas filhas na língua, e eu não entendi. Então, eu só percebi que quando a mãe falou, todo mundo riu, a mãe e as meninas. E todo mundo rindo, e eu percebi que alguma coisa eu estava sem entender. E eu perguntei para as meninas, o que sua mãe acabou de dizer? E elas então falaram, pastor, é que minha mãe quer saber quanto que foi, quanto que custa a oração. Aí eu ri, agora junto com elas, né? E disse para elas, não, que a oração era de graça, que não precisava pagar nada, que eu não fazia dessa maneira. E passaram uns dias, a mãe voltou para casa, passaram uns dias, as filhas continuaram a vir no nosso trabalho, na nossa congregação, mas a mãe nunca mais veio. Até que então, eu perguntei para as 2, né? E a mãe de vocês, como é que está? Nunca mais apareceu. E elas disseram, pastor, sabe o que é? É que a nossa mãe está indo lá naquela igreja, daquele homem do chapéu, aquele pastor lá do chapéu da televisão. Eu já sabia a quem que estava se referindo. Aí eu perguntei, mas por que ela está indo lá? E elas disseram, pastor, é porque lá os pastores oram por ela e cobram, ela tem que pagar. E aí eu entendi uma coisa muito importante, que na cabeça dela, dentro da cultura dela, quem faz as intervenções espirituais na aldeia era o pajé. O pajé, na hora que fazia os trabalhos espirituais, ele cobrava, e cobrava muito caro no contexto da aldeia. Não era trabalho de graça, não. Se você quisesse que o pajé fizesse a pajelança, o contrato ali direto com o mundo espiritual, a família tinha que pagar e pagar caro. Então, quando ela veio pedir-me ajuda para que eu orasse por ela, na cabeça dela não fazia sentido que eu não cobrasse, porque na aldeia, na cultura dela, o pajé cobra. Então, naquela outra igreja, onde eles cobram, e cobram muito, para que eles possam orar, ela fez sentido. Então, ela resolveu
e entendeu que aquela oração lá tinha poder. A minha oração, a minha palavra era fraquinha, ela não tinha poder. Queridos, o Brasil é um país sincrético. O Brasil, ele misturou, no meio do cristianismo, muito dessas crendices, muito dessa maneira, desses povos, não apenas os indígenas, mas também os povos africanos que vieram para cá. Houve uma grande mistura com essa espiritualidade, e nós vemos esse evangelho sincrético misturado, presente até mesmo dentro de muitas igrejas evangélicas, onde a gente acredita que existem realmente orações de poder, orações que vão fazer a diferença, que vão manipular o sobrenatural para agir a meu favor. Então é como se eu encostasse Deus na parede, porque a minha oração, a minha palavra é que tem poder. Mas Deus hoje está trazendo a mim e a você para dizer o seguinte: a igreja deve avançar na proclamação da pessoa de Cristo. E essa maneira de avançar é eu e você retornando aos solos cristos. Eu e você precisamos retornar a mostrar para as pessoas que é somente Cristo, é somente por Ele. A minha palavra, a minha oração não tem poder. Não sou eu, não é a minha intervenção, eu sou um pecador miserável. Você também é. É pela graça que nós fomos alcançados. E esse texto que nós lemos, então, ele introduz de maneira maravilhosa esta carta, que vai, na verdade, responder o tempo todo para mim e para você, e para aquela igreja perseguida naquela época. Quem é Jesus? Não é esse o vídeo que vocês mostraram logo no início? Não é essa a pergunta que cada uma de vocês respondeu logo no início? Quem é Jesus para você? Esta é a grande verdade, o grande tema que atravessa toda a carta de Hebreus. Quem é Jesus? E a primeira verdade que eu quero trazer para vocês nesse texto que nós lemos é que o Pai nos fala por meio de Cristo somente. É interessante porque quando nós lemos o texto de Hebreus, onde ele logo se introduz dizendo que Deus sempre falou. O nosso Deus é um Deus que fala. Outrora ele havia falado pelos profetas, mas agora, de maneira definitiva, perfeita, ele nos fala por meio do seu Filho Jesus. Nós estamos diante de um Deus que fala. E isso faz toda uma diferença para mim e para você na própria atitude da igreja. Porque a igreja deve avançar na proclamação da pessoa de Cristo. E quando nós vemos que servimos a um Deus que fala, nós sabemos que ele fala de uma maneira muito diferente do que eu e você falamos. Porque quando Deus fala, ele decreta. Porque o nosso Deus é um Deus que decreta, ele é rei. Nenhuma palavra sai vazia da boca do Senhor. Então, o nosso Deus, ele decreta. E ele decretou que ele nos falaria agora somente por meio de Cristo. E veja que o autor de Hebreus já inicia a carta com esta enorme e maravilhosa verdade. O nosso Deus decretou que falaria por meio de Cristo somente. E quando Deus fala, ele decreta, e nos decretos de Deus, nas ordens de Deus, está o decreto da criação. E quando você volta lá em Gênesis, você vê que todas as coisas foram criadas por causa da palavra de Deus. E Deus disse, haja luz, e luz foi feita. Esta palavra tem poder. Não é a minha palavra que tem poder, mas é a palavra de Jesus Cristo somente. Não importa as nossas orações se nós pensamos que o poder está nelas, ou na vã repetição de palavras que nós fazemos diante do Senhor. Porque nós não somos como os pagãos. Lembra que Jesus fala isso no Sermão da Montanha? Nós não somos como os pagãos que repetem vãs inúmeras vezes palavras que não têm sentido, porque o que importa para Deus é que eu e você conversemos com eles,
conheçamos o Deus que nos fala por meio de Jesus Cristo. E o nosso Pai fala. O nosso Pai não é um Pai distante, isolado, que criou e virou as costas para a sua criação. Mas Ele agora nos fala por meio de Jesus Cristo. E compete à igreja, compete a mim e a você, na grande comissão, anunciarmos, proclamarmos. Queridos, esse texto que vocês leram de Romanos 10, ele é assombroso, porque ele vai ao encontro de tudo que nós estamos falando aqui agora. Porque se nós não falarmos, se nós não proclamarmos, quem ouvirá? E se nós não enviarmos, como que os povos saberão que há um Deus que fala, e que fala de maneira especial, somente por meio de Jesus Cristo? Então, a primeira verdade que o autor de Hebreus quer trazer para mim e para você, para que eu e você possamos entender que nós devemos avançar na proclamação da pessoa de Cristo, é que o Pai fala. E o Pai fala por meio de Cristo somente. Eu e você precisamos falar, então, isso. Eu e você precisamos proclamar, então, isso. Porque na sua fala, no seu decreto, Deus estabeleceu que a grande comissão caberia somente à igreja e a mais ninguém. Esta é uma responsabilidade que recai no meu ombro e no seu ombro. Mas ao olhar para esse texto, maravilhoso texto, que é o descortinar dessa carta aos Hebreus, ele apresenta uma segunda verdade, que o Pai brilha sua luz por meio de Cristo somente. Queridos, eu falei para vocês que nós precisamos, como igreja, avançar na proclamação da mensagem, da pessoa de Cristo. E o Pai nos fala por meio de Cristo somente. Mas também o Pai brilha sua luz por meio de Cristo somente. Veja esse texto que assombroso. Veja esse texto que impressionante. Ele diz exatamente que o Filho, a quem o próprio Deus, ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez todo o universo, esse Jesus é o resplendor da glória e expressão exata do ser de Deus. Jesus é o brilho. Veja que a fonte de luz, só existe uma única fonte de luz, e ela está no Pai. O Pai é a fonte de toda a luz. Não existe outro lugar onde eu e você possamos encontrar a luz. Mas de maneira especial, Deus brilha por meio de Cristo somente. O brilho maravilhoso do Senhor se estende por toda a terra. Como Paulo diz lá em Romanos, a criação mostra a beleza, a glória de Deus. Mas esta criação, ela não salva. Ela dá testemunho da glória e da beleza de um Deus criador. Mas só uma maneira de conhecermos este brilho que pode nos arrancar das trevas em que os povos se encontram, cegados, enjaulados, encarcerados. Um dia eu e você estivemos presos, enjaulados, nessa masmorra, nessa solitária demoníaca, na escuridão do pecado. Mas o brilho da luz, que somente pode ser encontrada em Jesus, este brilho nos arrancou das trevas. Este brilho foi lá e nos arrancou do império das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. O Pai nos fala por meio de Cristo somente. E o Pai brilha a luz, a sua luz, por meio de Cristo somente. E quando eu leio esse texto de Hebreus, o que eu vejo? Que Jesus, ele é o mantenedor, ele é o sustentador do planeta Terra, de todo o universo.
O universo, as leis que regem o universo, não são autossustentáveis. Quem sustenta as estrelas no seu lugar, quem sustenta o planeta Terra no seu lugar, quem sustenta o sistema solar no seu lugar, está escrito, queridos, não sou eu que estou dizendo, mas é o Senhor Jesus. Ele é o mantenedor pelo poder da palavra dele. Esta palavra tem poder. E a igreja, eu e você, somos chamados a irmos a todos os povos para proclamarmos esta mensagem de Cristo, para proclamarmos a pessoa de Cristo, que o Pai nos fala por meio de Cristo somente, que o Pai brilha sua luz por meio de Cristo somente. E mais, queridos, neste texto, por causa dessa luz, por causa deste brilho que Deus concede à igreja de maneira especial, somente por meio de Jesus, está escrito que Jesus é o nosso sacerdote. Ele é quem purifica os nossos pecados. Então, eu e você, como igreja, precisamos voltar a falar somente de Jesus. Eu e você precisamos retornar ao puro evangelho, ao puro e simples evangelho. Nós precisamos voltar a proclamar somente Jesus, porque ele é o único e verdadeiro sacerdote. Ele acabou com aquele sistema sacerdotal que nos obrigava a fazermos sacrifícios e ofertas, a uma vida religiosa fria, a uma vida religiosa cheia de horários, de ter que fazer isso. Estávamos escravizados na religião. E Jesus agora, por meio do seu brilho, purificou os nossos pecados sem que eu e você merecêssemos. Ele é o sacerdote. Meus queridos, minhas queridas, que abertura de carta é essa? Que maneira de começar um texto é esse? De modo assombroso, de modo magnânimo, de modo poderoso, o autor de Hebreus está chacoalhando o seu público. Aqueles homens estão sendo chacoalhados, mexidos pela realidade de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele por meio de quem o Pai fala. Jesus Cristo é aquele por meio de quem o Pai brilha a sua luz. E este brilho nos arrancou das trevas, purificou os nossos pecados. Que mensagem poderosa! Só Jesus purifica os nossos pecados, porque Ele é o sacerdote. Jesus nunca pecou. Ele é o sacerdote perfeito. No sistema antigo, os sacerdotes, eles precisavam fazer sacrifícios pelos outros e por si, porque eles são pecadores. Até hoje são pecadores. Nós não precisamos de sacerdotes, porque o nosso sumo sacerdote perfeito, aquele que nos purifica de todos os nossos pecados, Jesus Cristo. Ele, somente Ele, é a única maneira de nós termos acesso à luz do Pai. E, por fim, uma terceira verdade que há nesse texto. Nesse texto, queridos, queridas, é um texto assombroso que mexe muito com o meu coração, porque o que Deus está falando para mim, para você, e o que Ele falou para aquele povo naquela época, para os hebreus, é que nós devemos proclamar a mensagem, a pessoa de Cristo. Nós precisamos retornar a essa mensagem para não desistirmos, para não voltar atrás. Qual é a solução? Qual é a resposta de Deus? Somente Jesus Cristo e nada mais. A terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é que se o Pai nos fala por meio de Cristo somente, se o Pai brilha a sua luz por meio de Cristo somente, então também o Pai reina sobre todos por meio de Cristo somente. Neste ponto, o autor de Hebreus, ele está chamando a atenção daquela igreja lá 2000 anos atrás,
Se você ler todo o texto, você vai compreender que o autor de Hebreus está escrevendo para pessoas que estão desistindo da caminhada. Pessoas que tinham status porque eram pessoas que estavam ligadas àquele sistema religioso judaico, cheio de boas obras, de bons méritos, de boas realizações, de uma vida religiosa, escravizados àquele sistema, como se aquilo os fizesse melhor e merecedores da graça de Deus. E o autor de Hebreus está lembrando a eles que eles não abriram mão de tudo isso à toa. O autor de Hebreus está lembrando quem é Jesus para eles. E Jesus é aquele por meio de quem o Pai reina. Então, aqueles hebreus que perderam o status, perderam a honra, que antes estavam ligados a um sistema religioso judaico e agora perderam os seus empregos, perderam a sua honra, o seu status. É como se hoje em dia nós tivéssemos pessoas convertendo a Jesus Cristo e elas perdessem o seu emprego por causa disso, fossem perseguidas por causa disso, tivessem suas famílias perseguidas por causa disso. Queridos, nada muito diferente do que acontece com muitos de vocês quando proclamam a mensagem de Jesus Cristo. Somente e nada mais. Muitas igrejas mundo afora, muitos indígenas no Brasil têm sido proibidos de conhecer o Evangelho, de conhecer que Jesus Cristo é aquele por meio de quem o Pai fala, que Jesus Cristo é aquele por meio de quem o Pai brilha, que Jesus Cristo é aquele por meio de quem o Pai reina. Então, neste último ponto, o autor de Hebreus está animando a igreja. E eu quero trazer essa animação para você também. Eu e você devemos perseverar na missão de proclamarmos a mensagem, a pessoa de Cristo. Precisamos falar porque o nosso Deus fala. Precisamos mostrar às pessoas o brilho do Pai que há em Jesus Cristo. Então precisamos pregar. Precisamos mostrar que a história toda está debaixo do controle de um Deus soberano. O Covid não pegou Deus de surpresa. Nós não estamos sendo jogados de um lado para o outro pelo acaso. Não há nenhum universo que conspire a nosso favor ou contra nós, mas há um Deus soberano que está no controle de todas as coisas e haverá de reinar por meio de Cristo Jesus, o seu Filho. E a história vai chegar neste ponto final, que na verdade é o início e não o final. É ali onde todas as coisas se encontrarão para o bem daqueles que amam a Deus e para a glória dele. Ali onde, finalmente, de maneira completa, Deus reinará sobre tudo e sobre todos por meio de Jesus Cristo. Queridos, persevere, não desista. A igreja não pode voltar atrás. Você lembra da história que eu contei da mãe e das suas duas filhas? A mãe que veio pedir oração para mim? Bom, eu compartilhei essa mesma história com uma professora minha, uma amiga, ela é professora de antropologia, e contei para ela, né, o que tinha acontecido e como que, na verdade, a mãe nunca mais retornou para o nosso trabalho, mas ela identificou algo numa outra igreja que veio ao encontro do que para ela fazia sentido. E essa professora, Isabel Murphy, lá da Missão Além, né, uma professora que é professora de muitos de nós, missionários, a quem eu presto toda a honra agora, ela, conversando comigo, disse: Fábio, você perdeu uma ótima oportunidade de fazer o evangelho compreendido a ela, compreensível a ela. E eu, então, falei: Isabel, não estou entendendo. O que eu desperdicei? Conta para mim. E ela disse: Fábio, quando a mãe perguntou para você quanto que era a oração, quanto que ela deveria pagar pela oração que você fez,
Você deveria ter dito a ela: você não pode pagar. Realmente, para pagar essa oração, é muito caro. O preço é enorme. Você jamais teria dinheiro para pagar essa oração. Mas alguém já pagou essa oração por você. Jesus pagou a oração. Jesus morreu na cruz do Calvário. Derramou o sangue dele para que o preço pela oração fosse pago. Porque eu, hoje, e você, só podemos orar ao Pai por meio de Jesus Cristo somente, em nome dele somente. Ele pagou o alto preço, um preço que dízimo, oferta nenhum poderá dar, mérito nenhum me fará chegar à presença do Pai, a não ser o mérito, a obra da cruz de Cristo. Eu queria terminar esta mensagem hoje chamando você a proclamar a Cristo, a mensagem de Cristo somente. Porque é somente por Jesus Cristo que o Pai fala. É somente por Jesus Cristo que o Pai brilha. E é somente por Jesus Cristo que ele reinará. É assim que o Pai decidiu. É assim que o Pai decretou. É assim que o Pai estabeleceu. E cabe a mim e a você, como igreja do Senhor, proclamarmos somente a Cristo. Eu quero fazer um desafio hoje à noite para você. Há na sua igreja alguém que tem sido incomodado pelo Espírito Santo para os campos indígenas? Há na sua igreja algum vocacionado, alguém que tem buscado orientação para servir a Deus, proclamar este evangelho entre os povos indígenas do Brasil? Há mais de 100 povos no Brasil ainda sem presença missionária. E nós temos a nossa igreja, a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que pode nos ajudar, que pode ajudar você, que pode ajudar a sua igreja a direcionar este jovem, essa jovem, para os campos indígenas. Eu quero desafiar você que está me ouvindo, pastor, presbítero, diácono, liderança da igreja, a ir à sua igreja. Ou quem sabe, não seja você mesmo que está me ouvindo aqui agora e que compreendeu, cujo coração ardeu por causa do Espírito Santo e compreendeu que ainda há povos no Brasil que não conhecem a verdadeira proclamação sobre a pessoa de Jesus Cristo. E pode ser você. Pode ser você a pessoa aí. E eu quero orar por você. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Baixar a sua cabeça, porque eu quero orar por você. Ó Deus amado, Senhor, obrigado por cada um que ouviu esta mensagem. Obrigado, Senhor, porque quem nos prepara para os campos indígenas é o Senhor. Ó Pai, não importam as dificuldades, não importa a língua que temos que aprender, não importa, Pai, os erros que cometemos, mas o Teu Santo Espírito é quem nos convence desta verdade. Da verdade que ouvimos aqui nesta noite. De quem é Jesus. E de que é Jesus somente o centro e a razão da nossa proclamação. A igreja precisa retornar aos solos cristos. A igreja precisa retornar à mensagem e à pessoa de Jesus Cristo como centro da sua proclamação. Porque é por Ele, é para Ele que estão e são todas as coisas. Ó Deus, anima a tua igreja, Senhor. Ó Deus, que as nossas igrejas sintam o peso do chamado, Senhor. Porque a grande comissão é uma responsabilidade dada à igreja. Precisamos proclamar, Senhor. Ó Deus, se alguém que está ouvindo aqui agora esta mensagem está sendo incomodado pelo poder do Teu Santo Espírito, está sentindo o direcionamento específico para os povos indígenas, que essa pessoa me procure, Pai, para que eu possa orientá-la quanto à formação, quanto
aquilo que ela precisa saber, conhecer, aprender, para que ela possa ser preparada. E que ela encontre, Senhor, nas nossas igrejas locais, todo o apoio que ela precisa para ser enviada. Senhor, esta é a minha oração, porque precisamos proclamar e que possamos ir como igreja a todos esses campos, porque, assim como a mãe da história que eu compartilhei, há muitos indígenas que ainda não conhecem o que é a graça do Senhor em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, que a Sinodal me concedeu de estar aqui, Senhor, expondo, trazendo a Tua palavra e a Tua verdade. A minha oração, Senhor, incomoda-nos. Incomoda-nos para a Tua honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você sabia que a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem mais de 240 missionários servindo em mais de 40 países? Fora esses, são vários candidatos se preparando para levar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Os nossos missionários desenvolvem vários projetos que têm como foco a evangelização, o discipulado, a plantação e revitalização de igrejas, o treinamento de lideranças locais, a formação teológica e a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra na sua própria língua. Além disso, também trabalhamos com educação formal com princípios cristãos, atendimentos na área de saúde, socorro e auxílio em situações de catástrofes, trabalhos com refugiados, com imigrantes e muito mais. E este é o nosso chamado. Essa é a nossa missão: conscientizar, mobilizar, treinar e enviar cristãos comprometidos com o Senhor para anunciar o Evangelho de Cristo em campos transculturais, dentro e fora do Brasil, respeitando as peculiaridades culturais de cada povo ou etnia. E saiba que você também pode fazer parte dessa missão, dessa grande obra que não pode parar. Com sua parceria, podemos fazer muito mais. Juntos, nós chegaremos até os confins da Terra. Então, participe! Ore, contribua, divulgue, vá! Seja um parceiro da APMT e se mantenha informado através dos nossos canais nas redes sociais e no nosso site www.apmt.org.br. Glória a Deus! É isso aí, reverendo Fábio, missionário reverendo Fábio. Muito obrigado pela sua palavra. E o Senhor orou por nós. Neste momento, nós iremos orar por você, pela sua família, pelo seu ministério. Sabemos que não é nada fácil, né? Como o Senhor mesmo disse, a igreja não pode parar. Quero falar para todos que estão nos ouvindo nesta hora. Nós não podemos parar, não é isso, missionário? Temos que continuar prosseguindo, fazendo o Evangelho do Senhor ser proclamado. Então, pegue essa palavra que o reverendo deixou para nós nesta noite. A igreja não pode parar. Então, quer dizer que eu e você não podemos parar jamais. Indo, fazendo missão, pregando o Evangelho, sendo um instrumento do Senhor. Sei que a sua vida, né, missionário, como todos os missionários espalhados na face da terra, não é nada fácil. A vida de missão é uma vida muito árdua, mas é prazerosa quando a gente vê os frutos do Senhor, né, crescendo. Assim é nos nossos ministérios também, na SAF, eu sempre falo isso para as irmãs. Você que é pastor, você que desenvolve qualquer coisa na igreja, não é fácil, é muito árduo, mas quando a gente vê assim algo crescendo, germinando, que é a palavra do Senhor brotando nos corações, isso não tem preço, né, missionário? Então, assim, que o Senhor continue abençoando a sua vida tremendamente. A Célia vai estar orando pelo Senhor, pelo seu lar, pela sua família, e por cada missionário também ainda espalhado aí, pelas missões, né? Então, vamos neste momento aí orar junto com a Célia.
Vamos orar então. Senhor amado, nós queremos agradecer muito, Pai, por esse momento que podemos estar aqui todos unidos, Senhor, agradecendo, Pai, pelos nossos missionários. Esse é um mês de missões, onde nós dedicamos, Senhor, na SAF, vários trabalhos para que possamos contribuir de alguma forma com algum trabalho missionário, Senhor. Te agradecemos a vida de todos os missionários que o Senhor tocou nos seus corações com o seu Espírito Santo, Pai, para que eles fossem aos campos para florescerem lá, Pai, onde o Senhor os colocou. Agradecemos especialmente nesse momento pela vida do pastor Fábio Ribas, Senhor. Agradecemos a vida da Lucila, sua esposa, Pai, pela companheira que ela é. Nós sabemos, Senhor, que ela também é muito envolvida no trabalho, que o Senhor também a chamou para estar ao lado dele nesse trabalho tão especial que eles realizam, Senhor. Agradecemos também a vida das suas filhas, Analisa e Gisele. Obrigada, Senhor, porque elas têm acompanhado seus pais e têm aprendido com eles a caminhar nos teus caminhos, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelos missionários que a nossa sinodal tem acompanhado mais de perto. Agradecemos a vida do reverendo Antônio Xavier, Senhor, que está lá em Guiné-Bissau. Que o Senhor abençoe a vida dele, de sua família. Francisco Lamounier, Senhor, com a sua esposa Camila, que também estão aqui pertinho, em Tocantins. Ó Pai, o reverendo Obedes com a sua família, ó Pai, ele que está à frente da Junta de Missões Nacionais aqui em Brasília, que o Senhor esteja com ele, guardando a sua vida, a vida da Inês, dos seus filhos, seus netos, guardando-os, Senhor, nos seus problemas de saúde, que eles possam ficar totalmente bem em todos os aspectos da vida deles, Pai. Agradecemos também a vida do reverendo Vinícius, que está lá na África do Sul, Senhor. Abençoe ele, sua esposa, sua filhinha. Reverendo Ricardo Gutierrez, Senhor, lá na Albânia, com tantas lutas também, dificuldades, mas o Senhor tem abençoado a vida dele, Pai. E tantos outros, ó Pai, aqui no Brasil e fora do Brasil, que o Senhor tem chamado para fazer o teu trabalho, Pai. Que eles possam sentir o teu amor, ver, Senhor, os frutos do trabalho deles sendo divulgados, acontecendo, ó Pai, que eles possam ter esse feedback, Senhor, essa alegria de ver os frutos daquilo que eles estão proclamando lá, a tua palavra, Senhor. Guarda todos, Senhor, nas suas lutas, nas suas dificuldades, dê saúde, Senhor, dê sustento financeiro para que eles possam viver uma vida tranquila e poderem realizar o trabalho sem maiores problemas, Senhor. Segura na mão de cada um, ó Pai, para que eles possam sentir o teu amor, a tua companhia a cada dia da vida deles, Pai, onde quer que o Senhor os tenha colocado. Obrigada, Senhor, por esses momentos, que o Senhor esteja abençoando cada missionário, cada família dos missionários, Senhor, muitas às vezes separados dos filhos, mas que o Senhor tem guardado a todos, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridas irmãs, estou aqui representando a SAF da Igreja Presbiteriana Nacional. Nossa SAF tem o privilégio de congregar com uma missionária, membro da Igreja Presbiteriana Nacional. O nome dela é Ana Maria Costa. Ela preside a AMID. O que é a AMID? Associação Missionária para a Difusão do Evangelho. Fizemos 3 perguntas para ela e queremos compartilhar com vocês. Esperamos
que seja um incentivo para todas nós, como SAF, nos envolvermos sempre com missões, através do exemplo dela. A primeira pergunta: como foi seu chamado para trabalhar com missões? A segunda pergunta: como presidente da AMID, quais as dificuldades que tem enfrentado? E a terceira pergunta: como podemos nos envolver com missões? Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer? Queridas irmãs da SAF, a paz do Senhor. Que alegria poder lhes contar como eu fui chamada para missões. Eu tinha 29 anos, estava num culto de missões, quando foi feito um apelo, e eu queria muito que Orlando fosse comigo, mas ele disse: Deus não falou nada comigo. Eu falei: eu posso ir? Ele falou: então vai. E eu fui só. Consagrei minha vida a missões, e a partir dali, Deus foi conduzindo a minha vida para amar os povos não alcançados mais e mais, e a fazer alguma coisa para alcançá-los. Qual a maior dificuldade que eu tenho na MID? Gente, eu não tenho grandes dificuldades, eu tenho grandes alegrias, mas as lutas existem. Às vezes é o recurso que não dá para fazer o que a gente queria, às vezes é falta de sabedoria, de poder do alto para ver milagres acontecerem. E os milagres que a gente precisa são as vidas salvas no campo e igrejas plantadas. Como você pode se envolver? Ore por missões. Nós precisamos de oração para ter mais santidade, mais poder do Espírito, mais graça de Deus para ministrar a palavra e fazer a colheita. Muito obrigada. Deus as abençoe. Já já nós vamos passar para o louvor, vamos ter um louvor agora com o cantor Paulo Gomes, mas antes disso eu quero convidar a todos que estão aí nos ouvindo e nos assistindo a fazer a contribuição. Nós vamos ter aí depois o QR Code na tela e no final também vai aparecer a conta. E para que essa contribuição, Diana? Essa contribuição é para os nossos missionários, né? Apoiados pela Sinodal Brasília e também o Natal Missionário da CN SAFES. Então, você contribua segundo o seu coração, mas faça isso. Os nossos missionários são muito carentes da nossa ajuda, seja ela espiritual ou seja financeira. Então, no final vai aparecer aí a conta e todos nós vamos contribuir com amor para a obra do Senhor. Cantor Paulo Gomes, boa noite, Deus te abençoe. Boa noite. Vamos adorar Amém. ao Senhor neste momento. Muito obrigado por essa oportunidade de estar participando com as irmãs. Que Deus seja louvado e exaltado. E depois de ouvir essa mensagem, vou cantar um hino que diz, junto a mim. Ele é uma oração que diz assim, ó, as irmãs estão me ouvindo? Junto a mim, vem andar, pois quero ver a beleza do teu puro e eterno amor. Fala-me, qual fizeste um dia ali, na distante Galileia, junto ao mar. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é teu amor.
deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é teu amor. Amém? Vocês têm mais um? Com santa liberdade, em espírito em verdade, com toda intensidade, te adorarei. Por teu caráter perfeito, por tudo que tens feito, em ti, Senhor, me deleito e te adorarei. Aleluia, aleluia, minha voz entoará. Aleluia, aleluia, todo o meu ser te louvará. Eu cantarei um dia uma nova melodia, com celeste harmonia, que te adorarei. Aleluia, aleluia, minha voz entoará. Aleluia, aleluia, todo o meu ser te louvará. Vamos orar neste momento. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, Pai, te exaltar, te engrandecer, pois somente o Senhor é Deus e fora de ti não há outro, Pai. Pai, por causa de ti, Pai, este momento pode ser feito, Pai. Pode ser um momento mais especial por causa do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Pai. Aquele a qual o Senhor deu naquela cruz, Pai, para nos salvar, para nos alcançar. Obrigada, Senhor, pelo teu sustento em nossas vidas, pela tua força e misericórdia, Pai, porque nós nada somos sem ti, Pai. E por isso, Pai, nessa noite, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja louvado, que o Senhor nos capacite, Pai. Cada um de nós, cada um dos teus missionários, das tuas missionárias, dos teus servos, Pai, dos teus discípulos, porque o Senhor nos deu uma ordem, e te pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será batizado e será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Senhor, nos encha, Pai, da tua graça, da tua força, Pai, do teu amor, Pai, porque sem o amor nada pode ser feito, Pai. Eu clamo, Senhor, pela vida dos teus servos, Pai, pela vida dos missionários, Pai, pela vida, Senhor, dos teus filhos, Pai, que estão neste chamado de missões, Senhor,
que o Senhor deu, Pai, que o Senhor venha, Pai, sustentar, venha, Senhor, capacitar, Pai, venha levantar mais e mais. Eu oro pela vida da Gabriela e do Mateus, Pai. Eu oro pela vida do pastor Bedes, da sua esposa Inês, pela vida do teu servo Marcos Aurélio, Vinícius, Francisco, Ricardo, Luiz. Eu oro pela Alana, pelo Adésio, pelo Fábio Ribas, Pai, o teu servo que trouxe a palavra. Que o Senhor abençoe e capacite, meu Deus, cada um mais e mais, o Antônio Xavier. Cada um, Pai, dos teus servos, tu sabe o nome de todos, tu conheces o coração, Pai, do homem, Pai, como jamais nós podemos, Pai, conhecer, tu sondas, ó Pai, abençoa os missionários, Pai, levante mais e mais missionários, Pai, famílias missionárias, Pai, para fazer a tua vontade, para pregoar, Pai, as boas novas, para resgatar vidas, Pai, do lamaçal do pecado, como todos os dias, Pai, o Senhor tem nos sustentado pelo poder da sua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, aqui, meu Deus, cada um dos meus irmãos que estão neste culto missionário, este culto abençoado, Pai, que o Senhor nos dá de presente, Pai, que o Senhor venha reinar, Pai, nos corações, Pai, da nossa nação, Pai, do nosso Brasil missionário e fora do Brasil, Pai, que o Senhor alcance, Pai, levante o teu povo, fortaleça, capacite, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, para a honra e glória do teu louvor, Senhor. Ali também a vida do nosso missionário Alexandre e a sua esposa Sara. Meu Deus, eu não vou falar tantos nomes, Pai, porque o tempo é curto, mas que o Senhor possa alcançar, meu Deus, nesta hora, Pai, cada vida, cada família missionária, e derramar a tua graça, o teu poder, a tua força, o ânimo, o vigor, a sede de ti, de mais de ti, pois quem ganha almas, sábio é. Pai, que cada um de nós venha aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá de ganhar almas para o teu reino, Pai. Eu oro, Senhor, e te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, pelo teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus é a mensagem da missão. A missão de Jesus no mundo foi buscar e salvar o perdido. Vamos cantar mais um cântico, Paulo? Para nós já estamos aí partindo para os momentos finais. Vamos adorar ao Senhor com mais um hino e logo após eu já passo para o reverendo Isaías orar e nos dar a bênção apostólica. Vamos cantar juntos, mesmo que pelo tempo não dá, mas vocês me acompanham aí, ó. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É
meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém? Agradecer às irmãs da Federação Brasília, em parceria com a Sinodal, por esse trabalho evangelístico. Deus abençoe, em nome do Cine Brasília, representando aqui nosso presidente, presbítero Josimar dos Santos Rosa. Agradecemos às irmãs. Deus abençoe, continue abençoando cada ministério. Eu, como secretário sinodal, me sinto privilegiado de fazer parte da sinodal, realmente que ora, irmãs que não medem esforços para bendizer o Senhor e levar a palavra de Deus. Agradeço o pastor Fábio Ribas, o Paulo Gomes e todas as irmãs, né, pela sua dedicação, pelo seu trabalho. A irmã Magali, como presidente, a irmã Aline, como presidente também da Federação Brasília, a irmã Magali da nossa federação e também da Sinodal, e todos que têm participado. Vamos orar então, queridas irmãs, caros irmãos. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a honra, a glória, o louvor pertence a ti. Obrigado pela tua santa palavra, Deus, porque ela realmente nos mostra, Deus, que Cristo e somente Jesus é o centro de todas as coisas. Então, ó Deus, obrigado, Pai querido, porque através da tua palavra, das Sagradas Escrituras, ó Deus, podemos conhecer Jesus, ó Deus. Então, abençoe, Pai, os índios, abençoe todos os povos, ó Deus, todas as nações, para que possam, ó Deus, dentro da tua soberania, Pai, conhecer o Senhor Jesus, essa grande obra de salvação. A palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império da luz do teu Filho, para então proclamarmos as virtudes daquele que vive e reina para sempre, Jesus, proclamarmos a tua palavra, Deus. Então, capacite, Pai, cada um dos teus servos, porque cada crente deve ser um missionário, Deus. Cada igreja tem que ser uma igreja missionária, cada pastor é um missionário do Senhor, Pai, enviado realmente para os grandes e pequenos centros, ó Deus. Obrigado, ó Pai querido, porque temos o privilégio de sermos arautos do Senhor. Abençoe o Cine de Brasília, Pai, também todas as suas federações, em especial a federação e a sinodal, ó Deus, de SAFs. Abençoe, Pai querido, em nome de Jesus, cada um das tuas servas que tem trabalhado arduamente, Deus, para que teu nome seja glorificado. Cada um dos teus servos, pastores, que tem apoiado para esse trabalho especial da SAF e também das demais sociedades internas, ó Deus. Abençoe o teu servo, presbítero Josimar, pastor Fábio Ribas, ó Deus, Paulo Gomes, irmã Magali, Deus, como presidente, e as demais irmãs, a irmã Aline, ó Deus, a Diana, e todas as demais, Pai, que estão envolvidas nesse trabalho, a Mês, Pai, que tem também feito um trabalho abençoado, Deus, na programação desses eventos, ó Deus, online, transmissão online. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que eu tenho de estar, Deus, como secretário sinodal, Pai, servindo ao Senhor, juntamente com as minhas irmãs. Então, Deus abençoe aqui cada um, Pai, que está assistindo, tanto da nossa sinodal como das demais, Pai, os irmãos pelo YouTube, ó Deus. Então, continue, Pai, abençoando, derramando a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Nós te louvamos e pedimos a tua bênção desde já, Deus, para o próximo sábado, para as demais programações que teremos, ó Pai, tanto a nível de sinodal como também de federação, que teu nome seja glorificado através de nossas vidas, ó Deus. É com perdão de nossos pecados, Pai. Agora eu quero orar em nome de Jesus. Amém. E agora, benditos irmãos, que a graça extraordinária do Senhor Jesus Cristo, que o amor incomensurável de Deus o Pai, que as eternas consolações e o poder do Espírito de Deus estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra, não somente hoje, para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta noite, por este culto. E eu, como presidente da Federação Brasília,
quero agradecer também a oportunidade que a Sinodal nos deu de estar à frente desse trabalho nesta noite. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Que possamos, assim como o reverendo Fábio falou, né, retornar para Jesus. Que possamos, de fato, dizer para o mundo quem é Jesus para nós. E que possamos proclamar, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Proclamar a palavra do Senhor, né, como já aprendemos aí e podemos relembrar nesta noite. Então, eu agradeço a todos pela presença e eu passo agora a palavra para a nossa presidente, a irmã Magali. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos que estão conosco na plataforma, que estão nos assistindo também através do YouTube, né? Nós agradecemos a presença de todas vocês. Nós louvamos a Deus por essa noite maravilhosa que o Senhor nos proporcionou, né? Com a rica mensagem do reverendo Fábio Ribas, e agradecemos a Federação Brasília, que juntamente conosco abraçou esse trabalho das nossas jornadas missionárias online, né? Toda a honra e todo louvor seja dado ao nome do Senhor, que o trabalho não é nosso, o trabalho é do Senhor, né? Nós somos apenas instrumentos usados por Ele, para que a palavra do Senhor seja entregue, seja falada, seja proclamada. Né? Agradecemos a presença do Paulo mais uma vez, né? Agradecemos o nosso secretário, reverendo Isaías, que tem nos dado esse apoio. Né? Então, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar transformando os nossos corações através dessas ricas mensagens que nós temos recebido. Né? Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Fábio Ribas, porque ele aceitou mais uma vez estar conosco, né? É um privilégio para nós tê-lo conosco, e que o Senhor possa estar nos abençoando, abençoando a nossa Sinodal Brasília, abençoando todas as suas federações que compõem a Sinodal Brasília, nossos presidentes, nossas diretorias, que o Senhor possa estar se fazendo presente em nossas vidas, e que o Senhor possa estar colocando esse amor e essa alegria, né, de estar servindo ao Senhor, juntamente com a nossa Sinodal e nossas federações. Obrigada, Aline, pela oportunidade, e boa noite, irmãos, e lembrando mais uma vez, né, que nos próximos sábados nós estaremos aqui de volta, nesse mesmo horário, pela essa mesma plataforma, transmitindo também para o YouTube, e lembrando, né, como a Diana falou, lembrando das nossas doações, das nossas ofertas, para ofertas missionárias dadas com o nosso coração, aquilo que o seu coração se propor, né, a estar abençoando a vida dos nossos missionários. Então, que o Senhor abençoe mais essa noite, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Na terça-feira, na quinta-feira, nós estaremos juntos novamente, né, e até o próximo sábado.